Bom, pessoal, olá. Hoje falaremos sobre os órgãos sociais nas sociedades limitadas. Abordaremos aqui a administração, o órgão de deliberação, conselho fiscal. E numa rápida introdução, a gente pode lembrar aqui que uma sociedade limitada, na verdade, é composta por dois principais órgãos, né? A Assembleia Geral ou reunião de sócios e a administração. Os outros órgãos podem ou não aparecer nas limitadas, conforme o caso, nós veremos mais adiante, e a sociedade é regida aí por um princípio de auto-organização. Então, ela é um pouquinho mais flexível do que a SA, tá bom? É muito comum também, em estruturas mais complexas, termos aqui um acordo de sócios em que os sócios vão regrar melhor aí os pormenores da relação entre eles. E só mais uma lembrança, os trabalhadores, eles ficam fora dessa estrutura que eu vou apresentar agora, tá? A estrutura que eu vou apresentar é a estrutura orgânica e os trabalhadores não são órgãos da empresa. Pois bem, então vamos para a administração em primeiro lugar, né? Os administradores ficam aqui embaixo. Então a administração, né, tem essa natureza de vínculo societário, orgânico. A administração na sociedade limitada pode ser composta por uma ou mais pessoas. A eleição pode ocorrer no contrato social ou em ato apartado. Se for no contrato social, precisa de metade do capital aprovando a eleição daquele ou daqueles administradores. E em ato apartado, aí tem quórums diferentes conforme estiver totalmente integralizado ou não o capital social. Então, se tiver integralizado, também é metade do capital, como aqui em cima. Se não tiver, esse quórum aumenta para 2/3. Os administradores, quando são nomeados no contrato social, não precisam firmar termo de posse, mas é recomendável sempre ter um aceite deles. Quando é em ato apartado, eles devem firmar esse termo de posse aí. E, obviamente, essa eleição é feita pelos sócios, né? Então, são os sócios reunidos aqui em Assembleia Geral ou reunião de sócios que vão eleger esses administradores. Existem alguns impedimentos também, né? Então, esses impedimentos são são aqueles básicos lá do 1011, do parágrafo 1º, que não está aí condenado, né, por alguns crimes graves ou nem impedido por lei especial. A destituição também ocorre pelos sócios, né? Uma iniciativa pode ser por iniciativa da sociedade ou pode ser uma renúncia, né? Então por iniciativa do próprio administrador. Se for por iniciativa da sociedade, vai ser chamada de destituição. Pode ocorrer a qualquer tempo, né? Ad nutum, por vontade dos sócios. Se houver prazo fixado e não houver recondução, também é considerado como uma destituição. E esse ato de destituição também deve ser averbado na junta. O quórum aí para destituição é de metade do capital social. A renúncia, então, diferentemente da destituição, que a iniciativa é da sociedade, a iniciativa é do administrador. Ele faz uma comunicação escrita e vai produzir ali efeitos perante a sociedade desde o recebimento da comunicação e perante terceiros a partir da averbação e publicação desse ato no registro lá da junta comercial. Então, pode ser tanto uma carta que foi publicada e arquivada na junta comercial, como também pode ser uma própria alteração de contrato social aí formalizando essa renúncia. Quanto às atribuições, são basicamente duas atribuições que os administradores exercem. Primeiro, a gestão ordinária, aquela gestão do dia a dia da empresa, mas eles também exercem essa representação orgânica, ou como dizia Pontes de Miranda, a apresentação. Eles vão ser, digamos assim, os braços da sociedade perante atos com terceiros, né? Então, tanto para representar ela em juízo como em contratos, né? Quem vai assinar os atos serão os administradores. E só quando a gente estiver falando aí da oneração, da venda de imobilizado, né? Então, de um ativo relevante para sociedades limitadas, que vai depender da maioria dos sócios aprovando a venda ou compra, né? Ou oneração daquele imóvel. Essa representação orgânica é justamente o uso da firma ou denominação, é um ato privativo dos administradores, lembrando aqui que os sócios não podem assinar pela sociedade, e gera imputação para a sociedade. Então, esse ato praticado pelos administradores é como se fosse um ato da própria sociedade, como se ela mesma tivesse firmado aquele documento ou praticado aquele ato. É possível detalhar ainda no contrato social mais poderes, né? Do contrário, a gente vai ter uma administração disjuntiva, que é muito similar à sociedade simples. Então, só recapitulando, né? A disjuntiva é que nada dispõe no contrato social, cada um dos sócios pode exercer a administração separadamente.
A administração conjuntiva já é a hipótese desse 1014, né? Em que quando a gente tem um ato que necessita de todos os administradores, a gente precisa que eles todos assinem. É muito comum até no contrato social estabelecer que 2 administradores devem assinar determinados tipos de atos, ou 3. Então, é bastante comum ter uma administração conjuntiva, não total, como todos os administradores assinando, mas geralmente 1 ou 2, né, 2 ou 3 assinando. A teoria do auto ultra vires societatis, que era uma teoria que dizia que quando o administrador praticar atos além dos seus poderes foi revogada, como a gente pode ver aqui no 1015, já a jurisprudência já vinha capturando esse descabimento aqui das hipóteses do parágrafo único, mas agora, depois da revogação em 2021, ninguém mais discute hoje a respeito da questão do ato que é em excesso de poderes. Antes se dizia que o ato em excesso de poderes podia ser objetado ao terceiro, né? Mas hoje não se é mais factível essa situação, porque entende-se que o risco é da própria sociedade de ter contratado, né, o administrador em primeiro lugar. Para contratação de mandatários, né? Lembrando aqui que o administrador ele não pode ser substituído ao cargo, então ele não pode passar uma procuração geral dos poderes de administração que ele tem, mas ele pode sempre, nos limites dos poderes, aí, constituir mandatários, desde que se especifique os poderes. Então ele vai constituir mandatários, mas tem que estar lá os poderes certinho. Do contrário, aquela procuração não vai ser válida. Os deveres dos administradores. A gente tem 2 principais deveres, né? Diligência e lealdade, assim como também ocorre na SA. Aqui o critério do dever de diligência do administrador é aquele mesmo do homem ativo e probo, na administração dos seus negócios. Então, como se fosse a regra de ouro, né? Não fazer para os outros, ou aqui no caso para a sociedade, o que não faria a si próprio. Então, ele tem que agir como se ele estivesse na condução dos seus próprios negócios. E o da lealdade, que é um princípio geral, que a rigor nem precisa estar constante aqui da lei, mas é um princípio geral que se aplica, né, a toda a relação societária, porque nas relações orgânicas a gente também tem deveres fiduciários, né? Um órgão, um membro do órgão está sempre lá inserido com base na confiança que se outorga a ele. Então, a sociedade, quando controla um administrador, confia tanto na sua capacidade, mas também na sua lealdade, né? Que ele não vai roubar a companhia, ou não vai desviar recursos, ou de qualquer modo, né, assumir oportunidades em proveito próprio, esse tipo de coisa. Mas ali no 1017 tem alguns condicionantes, né? Já disse que não pode aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio de terceiros. Aí tem penalidades também, né? Que teria que restituir à sociedade esses valores ou pagar o equivalente com os lucros resultantes e com perdas e danos. E claro, ele pode até praticar esses outros atos desde que haja o consentimento dos sócios por escrito. O administrador também tem o dever de respeitar o que a maioria deliberar. Isso aqui é um pouquinho diferente da SA, né? Na SA há um dever de independência. O administrador sempre tem que atuar com base no seu próprio juízo de valor a respeito do ato que ele está praticando. Mas na limitada, como há um predomínio muito forte aqui da Assembleia Geral em relação aos administradores, né, e tem esse princípio da auto-organização, é possível que então, a Assembleia Geral ou a reunião de sócios estabeleça diretrizes para os administradores praticarem. Não é muito comum, tá? Mas isso existe e ele não pode, então, atuar em desacordo com a maioria, seja se ele sabia ou deveria saber. Se ele fizer isso, vai ter direito aí a perdas e danos, né? Mas eu questiono aqui porque na lei das SA, né, existe esse dever de independência e me parece que não é tão preto no branco assim esse parágrafo 2º do 1013. Tá? Não me parece que o administrador pode ser forçado simplesmente a agir conforme a maioria mandar, porque no fim é ele que vai ser responsabilizado também perante a sociedade, perante terceiros, por eventuais prejuízos diretos que causar. Conflito de interesse também é outro dever, né? Ele não deve, até uma derivação da lealdade, mas o administrador não deve atuar de maneira conflitada à sociedade. Ele deve respeitar, em primeiro lugar, o interesse da sociedade. Então, ele não deve participar de deliberação que tenha, ou operação, né, que tenha interesse contrário ao da sociedade. Por fim, ele tem prestação de contas, né? Então, ele deve prestar contas justificadas da administração anualmente, né, na reunião de sócios anual ou na Assembleia Geral Ordinária de todo ano, e a qualquer tempo quando o sócio pedir aí para apresentar livros, documentos, estado de caixa, a própria carteira da sociedade, exceto se for estabelecido uma época própria para isso. É importante ressalvar que aqui na sociedade limitada, a capacidade do sócio exigir documentos e informações da administração é muito mais ampla do que na sociedade anônima.
Por fim, a responsabilidade, né? Ele não responde por ato regular de gestão. A obrigação aqui do administrador é sempre de meio, não de resultado. Então, ele não responde pelo insucesso do negócio. Ele só vai responder por culpa no desempenho de suas funções, inclusive de maneira solidária com outros administradores, perante terceiros e a sociedade. Mas, assim, ele tem que ou infringir a lei, ou infringir o contrato social, ou seus próprios deveres aqui com relação à sociedade e a terceiros. Por fim, o Conselho de Administração, né, também é um órgão que compõe a administração. Não é comum nas sociedades limitadas, mas é possível aí que haja uma regência supletiva pela legislação das sociedades anônimas, e com isso, essa previsão no contrato social, a gente pode estabelecer um Conselho de Administração com definição de competências, né, e aí vamos ter que regular como é que vai funcionar esse Conselho de Administração, a composição, a forma de sua deliberação, como é que vai ser a convocação das reuniões, as atas, tudo isso tem que ficar claro o suficiente. Passando aqui ao órgão de deliberação, então a gente tem dois formatos, né? Primeiro, reuniões de sócios e assembleias de sócios. As reuniões vão ocorrer sempre quando o número de sócios for inferior ou igual a 10 sócios. Se for maior, a gente vai ter as assembleias. A diferença delas é muito pouca, exceto porque as reuniões têm uma flexibilidade um pouquinho maior que as assembleias. As atribuições dessas deliberações, né? Dessas reuniões ou assembleias de sócios. Primeiro, aprovação das contas da administração, eleger e destituir os administradores, modificar o contrato social. Então, a gente viu que o contrato social tem muitas informações importantes, desde capital até a própria administrador, o nome da sociedade, né, poderes aí e toda a governança da empresa, regras perante terceiros também. Então, qualquer modificação tem que passar pela assembleia ou reunião de sócios. Reorganização de societária, dissolução, liquidação, insolvência, né? Então aqui a gente está falando de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, inclusive outras atribuições que estejam previstas no contrato social. Então é possível que os sócios queiram avocar mais deliberações para eles, né? Inclusive extrair algumas que seriam normalmente de competência da administração. Eles só não podem dizer que eles vão ser os representantes orgânicos da administração e que vão da sociedade e que vão fazer a gestão ordinária da companhia. Eles não podem se substituir totalmente aos administradores. Tem algumas formalidades, né? Então, tem formalidades de convocação. Em regra, a convocação é feita pela administração, mas pode ser pelos sócios ou conselho fiscal, em algumas situações. A gente tem aí que fazer uma convocação de um anúncio de convocação por 3 vezes, né? Publicado em jornais de grande circulação ou diário oficial. Tem que ter uma antecedência de 8 dias da primeira convocação e 5 dias da segunda, e dispensa as formalidades de convocação quando todos os sócios estiverem presentes no ato. Tá? Então, também, inclusive, é uma dispensa geral, né, de fazer o próprio conclave quando os sócios, por unanimidade, decidirem por escrito sobre a matéria que seria objeto de deliberação. Na prática, a gente acaba fazendo reuniões de sócios ou observando esses critérios, essas formalidades de convocação, ou formalizando aí com uma ata e dispensando essas formalidades pela existência da totalidade, né, dos sócios presentes. As deliberações tomadas em reunião ou assembleia de sócios vinculam a todos os sócios, mesmo aqueles que estejam ausentes ou dissidentes, né? A gente tem aí quórums também de instalação e deliberação, e a gente vê que essa vinculação ela é próprio um reflexo aí do próprio princípio da maioria, né, que é muito visível aqui nas sociedades limitadas. Para instalação, a gente precisa pelo menos 3/4 do capital presentes em primeira convocação, e em segunda convocação qualquer um número. Então, se a gente fez lá a convocação da reunião de sócios e compareceu apenas metade dos sócios, a gente tem que fazer uma segunda convocação, né, observando esses prazos aqui, para conseguir chamar uma nova reunião. A deliberação, né, então os quórums de deliberação pode ser pela maioria do capital ou pela maioria dos presentes. Notem que maioria do capital é mais relevante do que maioria dos presentes. Então, maioria do capital são a eleição, destituição e remuneração dos administradores, modificação do contrato social, reorganização, direito de recesso, dissolução e liquidação e insolvência. A maioria dos presentes são todas as outras deliberações. Então, assim, as deliberações são tomadas pelos sócios, né, em reunião de sócios ou assembleia geral, e vai seguir esse critério qualitativo, né, do princípio da maioria, segundo o valor das próprias cotas. Então, não é segundo a quantidade de sócios, o que importa é o valor das cotas, né, a participação deles no capital social, e vai ter aqueles 2 quórums, né, um de maioria do capital, outro de maioria dos presentes,
a responsabilidade por deliberações ilícitas. E, de novo, é um método de tomada de decisões, né? Essa reunião de sócios ou Assembleia Geral. Um quórum de instalação e um quórum de deliberação. Então, aqui, por exemplo, né, Tom e Vinícius têm a maioria. Ou Elis e Tom, ou Elis e Vinícius terão a maioria e conseguirão aprovar as deliberações mais relevantes na Assembleia ou reunião de sócios. Os três podem deliberar por unanimidade, mas Elis sozinha não consegue aprovar uma deliberação relevante se Tom e Vinícius não quiserem. E, da mesma maneira, nenhum dos sócios isoladamente consegue atingir aí a maioria do capital sozinho. É diferente de dizer a maioria dos presentes. Se só estiverem presentes Elis e Tom, Elis possui a maioria do capital dentre os presentes, então conseguiria aprovar a tal deliberação de maneira isolada. A mesa das reuniões será composta por um presidente e um secretário, escolhido dentre os presentes. A ata de assembleia é lavrada lá no livro, né? Então, depois dessa reunião, é feita uma ata declarando o que aconteceu na assembleia ou na reunião. A gente tem dois tipos de assembleia aqui também, né? A gente poderia chamar de reunião de uma maneira mais simplificada, mas em sendo assembleia vai se bifurcar entre ordinária e extraordinária. As matérias da ordinária que é aquela anual, né? É tomar as contas dos administradores, deliberar sobre as demonstrações financeiras, eleger os administradores, bem como outros assuntos da ordem do dia, mas não se pode abusar aqui desse critério, né? Colocando uma matéria relevante de surpresa. A convocação aí, então, tem que ser 30 dias antes para disponibilização de documentos. E é importante também que quando a gente aprova essas contas dos administradores, entra em curso o quitos, que exonera os administradores de responsabilidade e tem um prazo de decadência de 2 anos para qualquer problema em relação a isso. A Assembleia Geral Extraordinária, então, vai deliberar sobre outras matérias que não essas previstas aqui no artigo 1078, ok? Responsabilidade dos sócios, né? Eles são responsáveis pelas deliberações ilícitas. Então, se houver uma deliberação ilícita, ele vai responder de maneira ilimitada, desde que ele tenha sido um dos que expressamente aprovou aquela deliberação ilícita. Existe a aplicação subsidiária em caso de omissão do contrato para as reuniões, o regime da Assembleia, e houve uma modernização depois da pandemia, estabelecendo aí a possibilidade de voto à distância e das assembleias digitais. Por fim, o Conselho Fiscal vai estar existente se o contrato social assim estabelecer. O Conselho Fiscal é composto por 3 a 5 membros, mais seus suplentes. É diferente dos outros órgãos da sociedade. Eles podem ser eleitos em assembleia ou reunião anual. Os minoritários, titulares de 1/5 do capital social, sempre vão eleger pelo menos um membro, e a maioria sempre vai eleger a maioria dos membros também do Conselho Fiscal. E o Conselho Fiscal tem aí as atribuições de fiscalizar e opinar sobre o prisma financeiro e contábil a respeito dos atos dos administradores, né? Então, se eles cumpriram seus deveres, inclusive o Conselho Fiscal também vai opinar sobre certas operações relevantes. O Conselho Fiscal pode atuar de maneira conjunta, geralmente vai atuar de maneira conjunta, mas é possível que algum conselheiro atue de maneira individual em algumas situações. E também, assim como a administração, os seus poderes são indelegáveis, né? Então, o conselheiro fiscal ele já tem um suplente justamente porque ele não pode otorgar uma procuração para um terceiro aí atuar como se conselheiro fosse. Tá certo, pessoal? Então, eu creio que era isso, assim, de uma maneira mais sintética e simplificada, como é que funcionam esses órgãos das sociedades limitadas. A gente viu que tem 3 principais órgãos, né? A administração, o órgão de deliberação, que pode ser a Assembleia Geral ou reunião de sócios, e o Conselho Fiscal. Hierarquicamente, a Assembleia é que manda na sociedade limitada toda, né? O administrador ele é responsável por alguns assuntos mais ordinários de representação, mas quem delibera as principais matérias é a Assembleia. O Conselho de Administração ele pode ser estabelecido aí para agir como se fosse um elo entre a administração e a Assembleia, e o Conselho Fiscal também pode ocorrer para fiscalizar os administradores aí. Tá certo? Então, ficamos por aqui hoje e até a próxima aula. Isn't it strange, Joe? It's funny.